sempre achei que Deus tem um senso de humor incrível, incrível. Então, Jesus era muito estratégico e muito bem-humorado. Quem pensa que Jesus era esse camarada fechado, sério, sereno, para mostrar credibilidade, eu acabei, assim, depois de muito tempo, descobri que as pessoas sérias erram muito. Não é porque uma pessoa extrovertida que ela é pecador, que ela não passa credibilidade, que ela... Não, acho que o sério passa credibilidade, sim. Mas eu acho que o alegre, tendo os seus devidos limites, ele passa também. Porque a credibilidade não está em você sorrir ou não. Tem gente que não sorri porque é amargurado da vida, que é maldoso, sabe? Então, quando Jesus, ele tem esse senso de humor, mas ele também tem muita estratégia. Uma das estratégias que eu vejo em Jesus é esse momento dele com a mulher samaritana. Por quê? A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Quando ele entra em Samaria, ele já pensa, eu preciso entrar nessa cidade e não sair mais dela. Porque tem gente que passa pela nossa vida e a gente esquece que passou. Foi como aconteceu com ele na própria cidade dele, Nazaré. Exato. Que ele vai para a própria cidade dele, cidade natal, mas ele não é bem recebido pelos olhares que a pessoa está... Pô, aquele é o Jesus, filho de José, que era carpinteiro. Exato. Não é ele, não é este filho do carpinteiro. Quer dizer, você percebe uma ironia desmerecendo pelo fato dele ser filho de José. E a Bíblia diz que ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Jesus é muito estratégico, tipo assim, não estão me aceitando aqui, eu vou para outro lugar, mas eu não paro de fazer a obra do meu pai. Exato. Tem gente que utiliza logo da prerrogativa, tipo, não estão me aceitando, por isso que eu não gosto, por isso que eu não faço obra de Deus. É por causa dessas coisas. Eu não gosto de competição. São pessoas se levantando, meu irmão. Às vezes está fazendo um trabalho que o outro está fazendo também. Faça outra coisa. Migra para outra coisa, outro setor, porque você vai vingar, você vai dar fruto, você vai ser abençoado. Então Jesus ensina isso. Não aceitaram na Judéia, ele vai para Galileia. Na questão, isso é questão de estratégia. Na questão da mulher samaritana, a estratégia é, ele manda os discípulos irem comprar pão, ir comprar comida. Os discípulos vão comprar comida e ele vai conversar. Olha o que é que ele faz. Vê a mulher no poço de Jacó e a primeira coisa que ele vai fazer é pedir água. Ou seja, ele utiliza de um termo clichê. E o que é isso? Ele fala a coisa mais boba do mundo, sabendo que aquilo vai causar um constrangimento, vai causar um dissabor, vai causar uma intriga, mas esse atrito será necessário. A gente tem que aprender uma coisa, quando a gente quer se aproximar de alguém, a gente não pode fugir dos atritos. Davi, ele escolhe, você sabe que ele escolheu 5 pedrinhas, e a Bíblia diz que eram pedras lisas. Pedra lisa significa que ela passou muito tempo se batendo uma na outra até alisar. Assim somos nós. Os atritos nos moldam. Então Jesus precisava se atritar. É como se Jesus fosse uma pedra e aquela mulher outra pedra, e naquele atrito os bicos pontiagudos iam se afilando e se modelando. Você vai ver que o início do diálogo, ela está recriminando por ser judeu. No final, ela está dizendo, vejo que tu és profeta. Por quê? Você vai ver que no próprio diálogo, Jesus vai atritando com ela e depois os atritos, eles deixam de machucar, porque eles já se tornaram lisos. Então, se você observar, Davi pegou 5 pedras lisas. Segundo a história, para uma pedra alisar, ela demora até 100 anos. Porque o riacho vai jogando ela para um lado, para o outro, ela se bate um, se bate outro. Às vezes ela está mais lisa, mas se bate um mais pontiagudo, ela disse, não é possível. Eu não consegui feri-lo, mas ele me feriu. Na verdade,
quando o liso bate no pontiagudo, você pode até não perceber muito que alisou, mas com muitas batidas, aquele que era pontiagudo vai se alisando. Essa que hoje já é lisa, um dia foi pontiaguda. O evangelho é assim, a gente vai se alisando, mas a gente não quer que os outros se alisem também. Mas os alisamentos, eles vêm com feridas e machucados. Jesus, que é muito mais liso do que a mulher fere. Aí ele faz assim: se tu soubesse. Olha como ele é liso. A delicadeza, o cuidado. Ele disse: poxa, que pena que você não sabe dessa parte da história. Você só sabe da parte que a gente brigou. Mas você não sabe quem é o dom de Deus. Porque se tu soubesse, seria tu que estaria pedindo água a mim. Ou seja, Jesus, com essa modelagem que já é a vida dele, ele consegue quebrar a ponta da pedra daquela mulher que era de ferir. E você vai ver que ela não para, ela ainda está muito pontiaguda, porque no diálogo que ele pede água, você vê que ele faz um pedido, é ele que se humilha, é ele que ele se entrega, é ele que se expõe, é ele que vai até ela. E ela o trata com bastante agressividade. Como é tu sendo judeu, sabendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Aí ela diz assim: eu pediria água a você? Ele diz: é. Aí ela fala: és tu mais do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Sabe o que ela faz? Ela faz, eu costumo dizer que existe, tem demônio Zé Pilintra, Exu Caveira, Sete Facada, né? Maria Padilha, Pombagira. Mas para mim, tem um demônio que é pior do que todos esses. Chama-se o demônio da comparação. Você quer pedir uma pessoa de prosseguir, você fala assim: fulano não faz assim. É bem melhor do que você. Ah, minha irmã, aí acabou. Aí a pessoa fica furiosa. Olha o que a mulher vai dizer. A comparação, ela diz: és tu melhor. Poxa, ela está falando com Jesus. Pensa aí, se ele fosse dominado pela emoção não curada, ele, né? É Jacó, né? Então tá bom, Jacó que venha cuidar de você. E aí olhava para Deus e assim: tá vendo que não dá? Poxa, ela vem, quem é Jacó? Quem é Jacó? Até tentei, mas ela não quis. Eu mandei os discípulos ir lá, vim aqui sozinho e pedir água. E essa mulher ingrata. Aí ela diz assim: és tu? E aí ele começa a ter um interesse para saber qual é o local da adoração. Você vê que a conversa vai mudando a partir do momento que ela diz: espera aí, você é a água da fonte da vida. Diz que é o dom de Deus. Eu tenho te atacado várias vezes e você não me ataca em nada. Aonde é que é para adorar? Ele disse: não importa não. Importa que adore de verdade. Ela fala: sério? Se bem que é Jerusalém. Mas se você tiver de todo o seu coração aqui, você vai adorar o Pai. Porque o Pai, ele está buscando são os verdadeiros. Eu abro um parênteses aqui, inclusive, para dizer para você que tem gente que diz assim: o certo é pular na presença de Deus. Já tem outros que falam assim: não, para estar na presença de Deus, eu não consigo ficar na presença do Senhor sem chorar. Já tem outros que dizem assim: não, se eu estou na presença do Senhor, eu tenho que me ajoelhar. Aí o outro diz assim: não, ajoelhar é pouco, a gente tem que derramar e se jogar no chão, porque quem sente a presença de Deus e adora de verdade, nem ficar em pé fica. Aí você encontra uma pessoa que está lá quietinha, sentada, e alguém pode dizer assim: olha lá, não está sentindo nada, não fala em línguas estranhas, não se move. Jesus, com esse texto, ele vai acabar com tudo isso. O que é que ele faz? Não importa como, não importa onde, se é sentado, se é em pé, se é deitado,
se é chorando, se é sorrindo, se é aplaudindo, se é glorificando alto ou em espírito, se é falando em línguas estranhas ou não. O mais importante é que seja de verdade.